Começamos a nossa aula e nesse momento a gente vai discutir o conceito de texto do ponto de vista muito mais amplo daquilo que você viu até hoje. Então, quando a gente fala de texto, a gente fala de um texto verbal e um texto não verbal. Entender a diferença entre as diferentes modalidades de texto, nesse momento para você é fundamental. Porque o texto ele não pode ser entendido só como um amontoado de palavras. O texto é muito mais do que isso. Então, vamos pegar um exemplo prático. Uma fotografia é classificada como um texto? Claro que sim, porque na medida em que você olha para esta foto, você faz a leitura desta imagem e é capaz de atribuir sentidos. Então, texto é tudo aquilo que constrói sentidos na interação entre o produtor do texto e você, leitor. Quando a gente fala do texto verbal, aí sim, a gente fala daquele texto que é constituído por palavras, que circulam socialmente. Então, o texto, para você construir o sentido, você sempre pensa na questão do texto verbal ou do texto não verbal. Você, enquanto leitor desse texto, é que tem que estar atento. Quais são os mecanismos, quais são as estratégias que eu preciso utilizar para construir sentido, para compreender o que é esse texto. Dentro disso, os textos eles podem ser explícitos ou implícitos. Então, quando a gente fala de um texto verbal, o que é um texto, por exemplo, explícito? Quando todas as informações estão ali presentes e você, enquanto leitor, é capaz de identificar. Quando a gente fala de um texto implícito, é aquele que, apesar de estar construído por palavras, algumas ideias não estão ditas. Um exemplo clássico é a ironia. O texto é construído pelas palavras, mas a ironia é muito sutil. Você, enquanto leitor, é que tem que identificar. Quando eu percebo que uma imagem, não é uma imagem, é um texto, as ideias estão todas explícitas, você, enquanto leitor, tem um desafio bem menor, porque tudo aquilo está escrito, está claro, está evidente, basta você atribuir o sentido. Em compensação, a construção do sentido desse texto vai ser construída a partir da interação entre você, leitor, o texto e o próprio contexto em que você está inserido. Pode parecer confuso, mas pensa comigo o seguinte: na medida em que você, leitor, se apropria, pega um jornal para ler, você só atribui sentido para aquela informação que aparece no jornal se minimamente você fizer parte desse contexto. Por que às vezes algumas notícias que a gente lê no jornal, por exemplo, uma notícia internacional, acaba exigindo de você, leitor, uma leitura mais apurada, mais atenta, porque você não faz parte daquele contexto. Então, quando a gente lê uma notícia sobre essa guerra civil na Síria, é uma coisa distante que para nós é bastante complicada, porque historicamente a questão da guerra civil aqui no Brasil não é um fato muito recente. A gente se apropria da informação, a gente compreende, constrói sentidos, mas nós não fazemos parte daquele contexto. Toda a informação está ali. Você, enquanto leitor, se apropria, lê e compreende, mas você não faz parte daquele contexto. Quando a gente fala de um texto não verbal, que tipo de texto não verbal a gente tem contato socialmente? Um desenho, uma imagem, uma foto, uma charge, um quadrinho. Os quadrinhos da Mônica, por exemplo, é muito comum no gibi, naquela parte final, você ter ali só a imagem. Você consegue atribuir sentido? Você consegue fazer a leitura? Sim, mas muito mais pelas imagens que constrói, porque o texto verbal só aparece basicamente no título. Misturar os dois textos, ou seja, os dois estilos, o texto verbal e o texto não verbal, é um recurso muito rico, mas que pressupõe que você, enquanto leitor, fique muito mais atento, porque você vai ter que estabelecer a relação entre aquilo que está escrito e aquilo que aparece como imagem. Por exemplo,
um filme que você assiste no cinema ou mesmo em casa, usa as diferentes linguagens, tanto o diálogo das personagens, como o próprio pano de fundo, ou seja, as cenas, as imagens que aparecem no filme. Vamos pensar um outro exemplo. Se você está lendo um texto e de repente aparece a palavra fogo. Naquele momento ela pode não fazer muito sentido, porque ela está dentro do contexto. No entanto, se você está em casa lendo um texto e de repente o teu vizinho entra em casa gritando fogo, qual que é a tua primeira reação? Você sabe que você precisa sair dali correndo o quanto antes, porque com certeza o fogo, nesse caso, tem o sentido de incêndio e não mais fogo, algo quente, sei lá, e por aí vai. Além das possibilidades dos textos serem orais ou escritos, essa questão do texto verbal e não verbal, você pode identificar, ler em diferentes suportes. O que são suportes? Suportes são as fontes onde eles são publicados. Então, quando você pensa numa tirinha, por exemplo, você pode pegar a tirinha, ter contato com essa tirinha no jornal de circulação diária, a charge, a fotografia, a propaganda. Quando você pensa num texto de propaganda, o gênero propaganda, ele pode aparecer no suporte jornal ou no suporte revista ou mesmo no suporte TV. Varia de acordo com o público-alvo de uma série de outras estratégias que aí a gente pode discutir um pouquinho mais para frente. Mas a mesma propaganda que sai publicada numa revista de grande circulação, essa mesma propaganda pode estar no seu jornal diário, ou seja, muda o suporte, muda o público-alvo, mas o texto verbal e não verbal está ali presente. Vamos analisar esse texto que mistura as duas linguagens, tanto o texto verbal como o texto não verbal. Você, enquanto leitor, à medida em que você olha para o texto, o que é que chama a atenção? Dependendo do leitor, a primeira imagem o primeiro aspecto que mais chama a atenção é a própria imagem, porque ali você vê a imagem, dois moranguinhos, né? Um dando um sorriso meio tímido, meio forçado, que aparece atrás, parece que ele está um pouco mais assustado, e de repente a imagem, né? Ali na frente, uma imagem de um cogumelo, champignon, se você preferir, bem maior, olhando com uma cara bem brava, por sinal, tendo as mãos, o quê? A figura de um champignon menorzinho, um cogumelo menorzinho, de uma maneira sorrindo, mas de uma forma bastante até irônica, né? Se você prestar atenção primeiro na imagem, você faz um tipo de leitura. Em compensação, se você olha para o texto e vai direto para o texto verbal, ou seja, quem chamou meu irmão de cabeção, entender o que está escrito, é fundamental que você faça a relação entre a frase, a pergunta que está sendo feita e a imagem, ou seja, construir sentido numa propaganda como essa, de uma rede de hortifrutigranjeiros de grande apelo aqui em São Paulo, não basta você ler a imagem ou não basta você ler o texto verbal. Você precisa estabelecer a relação entre o texto verbal e o texto não verbal. É a fusão, é a junção das duas linguagens que te possibilita construir o sentido desse texto. Ou seja, quem chamou meu irmão de cabeção? Você acha que eles dois ali vão responder? Com certeza não. Porque se o sorriso ali está bem disfarçadinho, o medo daquele que está por trás, com certeza é muito evidente. Em síntese, quais são os recursos que essa imagem utiliza para transmitir o sentido? Quem vai construir o sentido é você, leitor. Quem bolou essa propaganda tem uma intenção? Claro que sim, né? Claro que sim. Mas o sentido, efetivamente, quem vai construir é você, enquanto leitor. Na medida em que você analisa a imagem e o texto, vamos supor que ali não aparecesse o texto verbal.
só aparecesse o não verbal, será que de alguma maneira ficaria comprometido o sentido? Pode ser, porque você levantaria hipóteses, é o que a gente chama de hipóteses de leitura. Ou, por outro lado, se eu tivesse só o texto verbal, sem a questão da imagem, com certeza comprometeria também o entendimento. Ou seja, para atribuir sentido nessa propaganda, eu preciso construir o sentido do texto verbal e do texto não verbal. É a junção dessas duas linguagens que possibilita a você, leitor, construir esse sentido. Exemplos de textos não verbais, para facilitar. Então, na linguagem completamente não verbal, os símbolos são a principal forma de você transmitir a mensagem. Então, no material, você percebe 3 placas de trânsito. Você não precisa ter uma legenda para ser capaz de compreender qual é o sentido que essas placas veiculam. Por isso que é importante entender que o texto não verbal garante a construção de sentidos, sim, partindo do pressuposto que você, enquanto leitor, é capaz de compreender aquilo que os símbolos trazem. As imagens transmitem a mensagem para o leitor e são fundamentais para que o trânsito flua de uma forma adequada, ou pelo menos não caótica. Outros exemplos do texto não verbal são outros símbolos e placas indicativas que fazem parte, por exemplo, da nossa convivência. Então, na medida em que você tem o sinal de trânsito ou sinaleiro, dependendo, o vermelho, o amarelo e o verde constroem um sentido para quem está esperando ou querendo avançar no trânsito. Na placa ao lado, quando você tem o garfo e a faca entrelaçado, você sabe que ali é um local em que você pode se alimentar. O cartão vermelho, por exemplo, para quem é apaixonado por futebol, e aqui no Brasil, mais do que nunca, qualquer brasileiro sabe o que é que significa. De repente, essa mão levantada com um cartãozinho vermelho. Aqui não fica claro se essa mão levantada é num campo de futebol, mas nesse caso é específico, é restrito ao campo de futebol. Eu posso muito bem ter na convivência com o meu grupo, por exemplo, uma brincadeira de que naquela roda de amigos, quem falar ou quem se comportar de alguma forma que não foi aquela combinada, a gente levanta de repente o cartão vermelho para essa pessoa. Placas indicativas, por exemplo, de masculino e feminino, a referência aos bonequinhos que aparecem aqui, ficam evidentes qual é o destino de quem é do sexo masculino e qual é o destino de quem é do sexo masculino. O que é importante perceber? Eu não preciso do texto verbal identificando a placa. Pela imagem que os símbolos transmitem, eu consigo olhar, identificar, construir sentidos e a partir daí tomar minha decisão de que lado do banheiro que eu entro, se do lado esquerdo ou do lado direito, tá? Sinais que fazemos com o nosso corpo também transmitem sentido? Com certeza. Observa, por favor, os 3 exemplos aqui citados. No primeiro caso, a mão estendida implica necessariamente que o carro que estiver se aproximando, ou se de repente qualquer pessoa quiser atravessar, porque ali embaixo é visível a faixa de pedestres, você, se estiver dirigindo e perceber que uma pessoa estende o braço e faz esse sinal, você sabe que nesse momento você deve parar. Em compensação, se você está parado ali do lado da mão, você sabe que você só vai poder atravessar na hora que efetivamente os carros pararem. No segundo exemplo, a mão estendida só com o dedo sinalizando é um chamado. Eu preciso ficar olhando para essa mão me fazendo o sinal e ao mesmo tempo esperar o comando, venha até aqui por favor? Não, com certeza, se o dedo mostra um movimento de chamada, é justamente você que eu quero aqui pertinho de mim. E por último, a questão do silêncio.
né? Então, na medida em que eu olho para essa imagem, eu consigo perceber que nesse momento o que eu devo fazer para permanecer nesse ambiente é justamente fazer silêncio. São inúmeros os exemplos de textos não verbais. Além desses que aparecem aqui, outros no material de apoio você vai ter contato, porque as imagens, as fotos, os desenhos, as ilustrações e uma gama diferenciada vão estar presentes. É importante perceber que quando a gente fala do texto não verbal, às vezes a imagem, na capa de uma revista, por exemplo, vale a pena você consultar esse material de apoio que a gente te fornece, você pode perceber que a imagem por si só constrói muito mais sentido do que se de repente você construísse isso através de um texto formal, usando palavras, né? Discute-se muito até que ponto os veículos de comunicação reproduzem ou discutem aspectos ideológicos. Isso não fica muito evidente, até porque o jornalismo prega justamente a isenção. A função do jornalismo é veicular as notícias, os fatos. Mas do ponto de vista da linguagem, a própria seleção já caracteriza as escolhas que nós fazemos. Então, na medida em que eu seleciono esta imagem e não aquela, todo um sentido está construído. Então, analisar com muito cuidado que tipo de imagem aparece nas primeiras páginas dos jornais ou mesmo nas capas da revista pode contribuir para o seu senso crítico ficar muito mais apurado. E aí vai depender só de você buscar e analisar, construir os sentidos que aquela imagem veicula. Quando a gente pensa também na comunicação não verbal, é tudo aquilo que não envolve o texto escrito, mas a comunicação exclusivamente verbal, aí sim, é aquela que utiliza as palavras para transmitir o seu conteúdo. Então, o que é importante discutir? Quando eu falo do texto não verbal, eu estou falando daquele que faz uso, tá, de diferentes recursos que transmitem ideias, transmitem conteúdos, mas que não se restringem à palavra. Nessa segunda parte, quando a gente fala da comunicação verbal, aí sim, eu preciso do texto escrito. Nessa diversidade que a gente tem da comunicação verbal usando as palavras, diferentes são os tipos de texto, ou seja, os gêneros textuais que a gente encontra em circulação. Então você fala do texto informativo, do texto literário, do texto poético, do texto jornalístico. A diversidade é muito grande e cada um cumpre a sua função. Então, para pensar um pouquinho nessa questão do texto verbal, vamos pegar um exemplo, um clássico do soneto de fidelidade do Vinícius de Moraes. Não vou ler o texto inteiro, até porque você tem aí no seu material. Vamos ficar só com a primeira estrofe. Soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com um tal zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Lindo, poético, é Vinícius, esse ano principalmente comemorando 100 anos do nascimento de Vinícius de Moraes. Então, atribuir o sentido para o soneto de fidelidade do Vinícius de Moraes pressupõe compreender qual é a seleção vocabular, ou seja, de que forma o Vinícius se apropria das palavras para construir o seu próprio texto. É um soneto, sim, estrutura clássica do soneto, 2 quartetos e 2 tercetos. O que são os quartetos? Primeira estrofe em 4 versos, a segunda estrofe também em 4, terceira e quarta com 3 versos só. Esse é um exemplo clássico de um texto literário, poesia, Vinícius de Moraes. Já num segundo texto, a gente tem o exemplo na notícia do jornal Folha de São Paulo, que foi publicada agora, no dia 7 de dezembro de 2013. Diferente do texto do Vinícius de Moraes, esse, que é uma notícia do jornal Folha de São Paulo, percebam a diferença. Sob o impacto de obras para a Copa de 2014 e a Olimpíada de 2016,
As contas do Estado do Rio de Janeiro acumulam neste ano o maior déficit entre todos os orçamentos do país. Ou seja, você tem ali, logo no primeiro parágrafo, a informação, a questão básica da questão da Copa do Mundo e das Olimpíadas, o quanto do custo dessas obras acabaram gerando um déficit em basicamente todas as contas do Estado do Rio de Janeiro, que desponta como o maior em todos os estados do país. Então, quando você fala do texto verbal, você fala basicamente do texto escrito por palavras. O que diferencia do primeiro para o segundo? O primeiro está na forma de uma poesia e o segundo em prosa, ou seja, a construção do texto do ponto de vista dos parágrafos. A fonte e a notícia completa do jornal você pode ler acessando o seu próprio material. Como você pode ver, a comunicação verbal, ou seja, os textos, é intensa. Você tem contato com o texto escrito nas diferentes situações de comunicação do seu dia a dia. Finalizando essa nossa parte da aula, o que é importante você perceber? Quais são os recursos que a língua te oferece, tanto do ponto de vista verbal como não verbal? Inúmeros são os recursos. Selecionar, escolher qual é a melhor forma de utilizar vai depender do tipo de texto que você constrói e da intenção que você tem com relação a esse texto. Veja que as possibilidades são inúmeras. Cabe a você, enquanto produtor do texto, se apropriar dos recursos que a língua oferece para enriquecer esse material que você produz. Não tenha pressa, não tenha medo. Inove, arrisque-se. Não esqueça que a língua é o melhor instrumento que você tem para divulgar e ampliar as suas ideias. Faça bom uso. Na dúvida, me procure, me escreva. Você sabe que eu sempre estou aqui para te ajudar naquilo que você precisar. Conta comigo. Terminamos esse bloco. Agora é importante, para um pouquinho, vai tomar uma água, tomar um café, retome a leitura do material que daqui a pouco a gente volta. Com certeza você ainda tem muito mais para aprender.